Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Vai abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Já tem alguns domingos que eu não estou aqui pregando sobre um assunto que poderia ser nevrálgico se não tivesse sabedoria ou a maturidade para a gente poder falar sobre esse assunto, queridos. Mas, como eu comentei aqui no primeiro encontro, eu quero te dizer, quando a palavra ela descortina a verdade sobre um assunto, ela te mostra toda a liberdade para você andar. E nós então não ficaremos nesse posicionamento chamado ignorância. Não porque isso é uma palavra de ofensa, mas é um lugar onde a gente desconhece verdades. Então, eu me posiciono com qualquer coisa, menos a palavra. Então, esse é um assunto maravilhoso. Eu quero te falar, como foi o Espírito Santo falou no meu coração, é um marco na tua vida. Quando você recebe de coração próprio, aberto, todo o entendimento disso, a tua vida muda, e a minha também. Então, a promoção do reino de Deus, e é isso que Deus faz de maneira contínua, é fazer com que eu cresça. Diga, cresça. Então eu saio de um estágio espiritual e passa para outro. E nós só fazemos isso com base em entendimento, compreensão de verdades, e vai sendo descortinado, e é isso que a gente está fazendo. 1 Coríntios capítulo 3, para aqueles que são novos, eu já falei muitas coisas nas outras reuniões anteriores, você pode entrar no site e assistir. 1 Coríntios capítulo 3, a palavra de Deus diz lá, exatamente assim: irmãos, não vos pude falar como espirituais. Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Espirituais, eu tinha dito, são aqueles que são maduros na fé, maturidade. Mas ele disse, olha, eu falei como a carnais, ou seja, como crianças em Cristo, ele mesmo definiu, ou seja, Deus está mostrando isso. E aonde há carnalidade, é justamente porque é criança na fé, no contexto da igreja aqui. Muito legal, ele disse, olha, leite eu dei a beber, não pude dar alimento sólido, porque vocês não suportavam, não podiam receber. Verso número 3, vejo que há entre vocês divisão, inveja e outros tipos de comportamentos, é óbvio, né, que provam a carnalidade. Ele diz, olha, vocês não são carnais e estão agindo segundo o mundo. E eu tinha colocado um verso aqui, alguém lembra de uma outra versão? No finalzinho do verso 3 diz, olha, vocês estão se comportando como meramente homens não transformados. Mas aí, o que nós estamos conversando é justamente isso. É uma pessoa que é nova criatura, e ainda está num comportamento, o detalhe aqui é importante, ainda, porque Paulo esperava que eles tivessem crescidos. Então, nós estamos descortinando isso para que você tenha a substância, que é verdade, para que eu e você cresçamos, diga aleluia. Né? Para a gente não ficar aí perdido, e não sabendo para a gente onde vai. Né? Então, eu comentei, ou pelo menos a gente falou amplamente aqui sobre esse primeiro ponto que nós estávamos estudando sobre isso, nessa série, que é por que o homem se tornou um ser carnal. E gastei alguns domingos. E agora eu estou continuando falando sobre as 3 condições espirituais do homem. Se você não teve aqui, anote no teu caderno, sempre traga um caderno e anote. E eu comecei aqui domingo passado não, já tem alguns domingos, né? Falando sobre o homem natural. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, que o homem natural é aquele que não foi transformado. É aquela pessoa que não nasceu de novo. Era o meu caso, eu não conhecia Jesus. Então a palavra declara que a condição espiritual dessa pessoa é uma condição de uma pessoa natural. Ou seja, não tem verdades instaladas, ela parte da verdade. Então, eu tinha falado que o homem natural é totalmente guiado e controlado pela sua carne. Alguém lembra da definição que a gente tinha dado sobre carne? Que é uma mentalidade, olha para cá, afastada da verdade, ou seja, desconhece a verdade. A verdade não faz parte da sua mentalidade. Então eu agia conforme o que eu penso, o que eu acho. Então todo meu posicionamento é com base no que vem na minha cabeça e aquilo que eu acredito. Mas não tem nada a ver com a verdade, isso chama-se uma mentalidade carnal. Uma mentalidade afastada da verdade, controlando a vida, a ação da vida do homem. Alguém lembra disso que nós falamos? Tem que reforçar isso. Então esse é o homem natural. Você vai me perguntar, pastor, tem outra maneira dessa pessoa viver sem ser controlada pela carne? Não tem. Não tem uma coluna do meio. Lembra que eu venho compartilhando isso com vocês? Ou nós estamos na verdade, ou nós estamos no engano. Ou a luz, ou a trevas. Ou é verdade ou é mentira. Impressionante, não tem nada no meio. Então, esse é o homem natural. Uma outra coisa que a gente tinha falado sobre ele. O seu entendimento é completamente obscurecido das verdades espirituais.
É como nós lemos lá, 2 Coríntios capítulo 4, falando a respeito de que o Deus desse século, ele cega. Eu vou descortinar isso muito legal quinta-feira. Vem para cá que você vai entender o processo das trevas, segurando o entendimento das pessoas. Então, ele não permite que a verdade resplandeça. Porque se a verdade chega no teu coração, no meu entendimento, queridos, não tem mais jeito, o inferno não nos engana mais. Diga aleluia. Você fica empolgado com isso? Eu fico. Porque na verdade é isso. Quanto mais eu vou minimizando áreas de ignorância na minha vida pela verdade, mais eu estou no caminho de acertar. Eu não estou sendo controlado. Eu não estou sendo dominado pelas trevas. E essa é uma área muito importante. Ok? Então, o homem natural, veja bem, ele é completamente obscurecido de verdades. Não tem como viver de outra maneira. Então, o homem natural, ele precisa, diga, precisa. Ele precisa ser transformado pela palavra. Ok? Foi o que aconteceu contigo e comigo. Eu entreguei minha vida a Jesus, sou uma nova criatura, eu fui transformado, olha que detalhe, eu fui transformado de espírito imediatamente. Me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. É uma obra na hora, milagrosa, maravilhosa. Mas a minha mentalidade ainda é a velha. Ou seja, é a velha mentalidade carnal, da qual eu agora entrarei num processo de conhecer verdades e ter entendimentos de verdades, que vá trocando, vai lavando, a palavra nos lava, queridos, de toda impureza, de toda falta de verdade, ela vai lavando. É um processo que a Bíblia declara de transformação via o quê? Palavra de Deus. Eu falei aqui para vocês, né? Naquele momento em que a gente terminou, abraçou, não abra mão de ouvir a verdade. De maneira própria, com o coração, você está sendo transformado. Cada vez que você vem aqui, Deus te fala sobre uma área. Ou seja, Ele está trazendo iluminação numa área da qual muitas vezes a gente não tem entendimento. Então aqui, Ele está proporcionando eu e você para nós andarmos de maneira livres. Nós sermos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Diga aleluia! Isso é bom demais. Então não abra mão. Esse é o processo. Bom, pastor, eu estou tentando mudar. Para. Pode parar. Pode parar? Pode. Não vai conseguir. Você entende? Muitas vezes as pessoas que não conhecem a verdade, eu sei, porque eu vivi assim, a pessoa fica tentando muita coisa e não consegue. Porque transformação de Deus só é operada por Ele. Legal. E aí, pastor, qual é a minha contribuição? A minha contribuição é tão simples, você nem imagina. É vir à presença de Deus, a sua palavra, sentar, porque é até descansado, né? Nem de pé você fica. Abre o teu coração de maneira própria, sem impedimentos e barreiras, com fome e sede, você será transformado. Alguém lembra, Jesus estava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Falei sobre isso. Beleza, Marta estava para lá e para cá, andando no corredor, fazendo para cá, para lá. Veio reclamar de Jesus, porque Maria estava sentada ouvindo. E Jesus deu aquela resposta legal: Marta, você está aí preocupada com muitas coisas. Mas eu só quero te falar uma coisa, Marta, tua irmã, ela escolheu a melhor parte e essa não será tirada. A escolha é sua e é minha. E eu louvo, eu estou feliz de ver você aqui na casa de Deus. Cada vez mais que a gente faz esse batidão, isso não é um hábito religioso, gente, entende isso? Isso é o nosso estilo de viver. Eu e você, qual é o nosso estilo de viver? Está sempre pronto para ouvir a verdade. Não é entrar por aqui e sair por aqui. Não é isso que eu estou falando. Mas é ter um coração próprio para reter essa verdade. Aí eu vou te falar, tua vida é transformada e a minha também. E quando você abre o teu coração, você recebe a palavra, você vê que aquilo lá entra no teu coração, você vai se posicionar com base na palavra. Uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida, ouça isso nessa manhã, é ouvir verdades e não responder às verdades que eu ouço. Veja, não é apenas ouvir. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre ouvir a palavra, mas ele falou sobre os problemas no coração da pessoa que impedem de frutificar a palavra. Então veja, beleza, eu estou ouvindo a palavra, então se eu me posiciono com aquilo que eu ouço, você será transformado e eu também. Todas as vezes que a palavra entra no teu coração e você se posiciona com ela, você está sendo transformado e eu também. Diga aleluia! E o inferno vai perder todas.
Se o inferno ele começar a falar alto e dizer, não é bem assim. Não, cara, você é muito radical. Vai só ouvindo o que está bom. Não está escrito que é ouvir? Ó, é mentiroso, né, rapaz? Não, só ouvir não adianta. Eu preciso receber. Eu preciso reter. É um posicionamento que acontece na nossa vida. Quando eu me posiciono com a palavra que eu ouço, porque eu dei valor a ela, eu retive ela no meu coração, você irá crescer. Pastor, não, eu estou crescendo porque eu estou fazendo a escola Atos. Aliás, eu estou no 3º ano. Eu falei, nem tem 3º ano, rapaz, como é que você está fazendo? Não se vale disso. Você não cresce porque você passa por uma escola, mas eu cresço à medida que eu vou retendo aquilo que eu vou recebendo. Eu vou retendo e me posicionando, aí você cresce. Uma das coisas mais graves do cristianismo no momento que a gente vive é o homem supervalorizar o intelecto, supervalorizar o conhecimento, de tal maneira que impede ele de viver aquela verdade. Então todo programa teológico de construção de seminários é com base em matérias, é com base num contexto de decoreba e aquilo tal. Mas de nada adianta, ainda tem assim, quando você terminar esse curso teológico, está aqui impresso um diploma de pastor para você. Ou sei lá, de qualquer coisa. Diácono assistente. Não sei se existe esse título, mas... ou qualquer coisa. E a pessoa fica impressionada com aquilo, e ele fica se valendo de um conhecimento mental, escuta, que não é a verdade, que não deixa ele entrar no coração, ou ele não permite, mas ele acredita que aprendeu, aprendeu com o cérebro, e está afastando ele da verdade. Quem está prestando atenção no que eu estou falando? Muito bom. Pastor, o senhor é contra qualquer ensino? Claro que não, a Academia da Fé, isso é um ministério. Mas se a verdade ela não entra no meu coração, porque eu recebo, e eu não me posiciono com ela, de nada adianta eu passar 4 anos, 5 estudando, ou sei lá, qual que for, ou estar em todos os cultos da igreja. Hello. Então você vê, Deus criou um método simples. O simples é o seguinte, você está aí sentado, como eu também estou sempre ouvindo mensagens, estou sempre ouvindo a palavra, gente. Eu e a Deise. Por quê? Porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais. E Deus vai mostrando coisas, eu vou me posicionando com a palavra, a gente vai crescendo. Então veja, você está aí sentado, na maior tranquilidade, está cheiroso, tomou um banho, veio para a igreja, está gostoso, tem uns irmãos do lado, e você está ouvindo coisas, está entrando lá dentro do teu coração. Aí você vai, ninguém está vendo, você vai e se posiciona com aquilo que você ouve. E Deus está vendo. Aí você vai crescendo. A palavra vai sendo impregnada na sua vida, não sai mais. O inferno vai perdendo naquela área que você teve entendimento, você se posicionou, pronto. Esse é o processo. Então, isso é maravilhoso, porque Deus, ele separa muito bem. Ele não tem nada a ver com religião, ou com religioso. Bateu o ponto. Nós estamos aqui batendo ponto. Estamos aqui porque amamos a Deus, meus irmãos. E eu não abro mão de servir contigo e nós adorarmos e ouvirmos a sua palavra, encher o nosso tanque e nos posicionar com a palavra, é isso. Eu não abro mão, nem você. Então, você está no caminho certo. Mas essa linha é muito tênue, porque eu posso estar, de repente, ouvindo e simplesmente ouvindo. Simplesmente ouvindo não vai dar certo. E você sabe que as coisas são interessantes? Me permite falar sobre isso? Porque a gente ouve coisas, rapaz, não dá 1 hora, já esqueci tudo. Não é verdade? Não, acontece comigo. Mas eu ouvi a mensagem de domingo, na segunda, o que o pastor falou mesmo? Mas olha, eu tenho aprendido algo. No meio de uma mensagem, como essa nessa manhã, você ouve algo, que o Espírito Santo pega isso e queima ela dentro do teu coração. Pum! Olha aí! Ele tatuou. Você não esquece mais. Escuta um princípio que eu vou te falar. O que é registrado no seu espírito não sai mais. Não sai mais. Então, a proposta é justamente isso. A tua necessidade e a minha, ouvindo uma mensagem daquilo que Deus está falando, ele vai direto na tua necessidade. Ele vai direto naquilo que você precisa e eu também. E quando isso queima no teu coração, de repente foram 5 minutos de algo que Deus queria que você recebesse para você crescer. Diga aleluia. É assim mesmo que funciona. Então,
isso está acontecendo, acontece na vida daquele que é natural, não acontece, ele não pode ser transformado. Ele precisa ser transformado, né? Então, passando para o homem carnal, eu havia dito para vocês, e aqui eu continuo, para a gente continuar isso aí, é a pessoa nascida de novo. Por quê? Paulo está falando que essa é a condição do nascido de novo, mas que não cresceu. Então ele é um carnal, ele é uma criança. Ele vive de maneira carnal, ele é uma criança. E a gente entende, quando é criança, é criança. Mas não somos crianças para sempre. 1 Coríntios capítulo 13, volto a ler com você, Paulo disse algo bem interessante e simples. Nós temos que entender isso na nossa vida. Então, você pode falar assim para mim, ou de repente, pastor, mas eu sou novo na fé. Legal, eu também, eu era novo na fé. Mas nós temos que ter a noção de que, sendo novo na fé, eu e você entramos sempre nesse processo de crescimento, que é inacabável. Não tem como terminar. Se eu tenho essa noção, eu sempre estarei buscando o entendimento para crescer, continuar crescendo. Porque senão eu me entrego, eu me largo. Eu pego uma Bíblia, vou para a igreja, o pastor já está lendo o versículo, eu não preciso ler mais e tal. Não cai nessa cilada. Não cai na cilada de ouvir do inferno assim, você não precisa, o pastor te ensina. Não lê a Bíblia, que você vai ler na igreja. Não faz isso, não é assim. Olha, 1 Coríntios 13. Você está calado nessa manhã, está tudo bem? Verso 11. Quando eu era menino, disse Paulo, falava como menino, igreja. Sentia como menino, óbvio. Pensava como menino, grifa essa parte, é importante. Quando cheguei a ser homem, o quê? Ele desistiu das coisas próprias de menino, porque, vejam, olhem para cá, não fazem mais parte da nossa vida. Por isso que é legal. O poder da palavra, ela te transforma, e você vai se tornando uma outra pessoa, e você vai vendo que quando você chega a ser essa nova pessoa transformada, mais e mais, você vai desistindo, aquilo já não faz parte mais da tua vida. Você não vai se posicionando, mas vivendo daquela maneira. Seu estilo de viver é outro. Diga amém. Então não caia nessa cilada. O inferno, não, você vai tentando aí melhorar. E vai tentando produzir algo na sua vida. Nós não produzimos nada. Deus produz tudo à medida que eu abro o meu coração e recebo a palavra. E me posiciono com base nela. Você entrou, ela fez parte de você, você vai se posicionar. E ela te abençoar sobremaneira. Todo posicionamento nosso em relação à verdade chama-se fé. Um posicionamento de fé. É por isso que o justo, Romanos capítulo 1, 17, viverá pela fé. Um posicionamento de maneira contínua com a verdade. Não tem outro estilo. É o nosso estilo de ser vencedor. Diga aleluia. Já estou linkando com 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus, vence. E esta é a vitória que vence o mundo. Nosso posicionamento de fé. Deixa eu comentar algo. Aleluia, Pai, é muito bom. Fé, olhem para mim. Vamos ao básico. Hoje eu vou compartilhar essa palavra na igreja do pastor Fragali, que está de viagem, e eu preciso corrigir aquela igreja. Brincadeira, tem muita gente nos ouvindo aí. Ele é meu amigo, cara, debaixo d'água, sou apaixonado por ele. Mas nós vamos no básico. Eu sou tranquilo, cara. Eu vou lá. Mineiro, fé não é uma mensagem. Fé não é um texto. Não são meia dúzia de versos. Fé não é um conceito. Fé é a pessoa de Jesus, que é a sua palavra. A fé vem pelo ouvir o que? A parede. Notícias da semana. A fé vem pelo ouvir Ele. Então Ele se instala em você. Olha que legal. Então quando está escrito que o justo viverá pela fé, é porque ele está vivendo pela verdade instalada nele. Aí nós caminhamos com Deus. Alguém está compreendendo? Esse é um processo de Deus. Quando? Eu abro meu coração para segurar isso. E aí, justamente, é um posicionamento. Um posicionamento sempre com Ele. Um posicionamento todo dia com Ele. Seja em qualquer área da nossa vida. E a gente vai se posicionando.
Aí você aponta a tua vida para a vitória em todas as áreas. Alguém está compreendendo? É muito legal, é simples, mas é assim. Então, Paulo, isso aqui para você entender, é a pessoa nascida de novo, que só vive de maneira carnal. Paulo identificou isso. Nós já conversamos sobre isso. Então, a influência da verdade, quando eu falo a verdade, toda vez que eu escrever assim a verdade, com letra maiúscula, eu estou falando da palavra. Não é não? Jesus disse, eu sou o caminho, uma verdade? Não, ele é a verdade. O caminho e a vida, ou seja, não tem outro caminho, não tem outra verdade. É isso aí, então ele é a verdade. Então a verdade, ela ainda não, ela é muito pouca. Eu recebia Jesus, beleza, me transformei numa nova criatura, aleluia, agora tem paz no meu coração, eu sei que estou diferente por dentro, mas na minha mentalidade, no meu ser, que eu sou um ser pensante, o ser espiritual é um ser pensante, você pensa, eu também, nós fomos criados na mesma classe de Deus, por isso que nós somos filhos, Deus é um ser pensante, olha aqui o pensamento dele, olha a palavra dele, ok? Então veja, o meu pensamento ainda é praticamente nulo de verdade. Então eu ainda estou com um chip impregnado da velha mentalidade carnal, da maneira como eu vivia. É por isso que então você vai ouvindo a verdade, você vai recebendo, ela vai te transformando, e eu vou deixando de agir como eu agia. Diga aleluia! Você quer coisa mais mole do que isso, rapaz? Mamão com açúcar? Fala para mim. Mas não me ensinaram isso não. Me ensinaram que eu tenho que fazer, eu correr atrás de prejuízo, fazer isso, aquilo, outro, corre, e sobe não sei o quê, e só assim, então eu vou ser abençoado. Olha só, estou aprendendo uma opção de coisa que eu tenho que fazer, que então só assim que Deus fará. Não, Deus faz tudo na nossa vida. É só ter um coração próprio e aberto e não abrir mão do método de Deus. Eu quero te falar, se você está aqui há um ano, de coração próprio, retendo, se posicionando com a palavra, eu te digo, você não é a mesma pessoa de um ano atrás que entrou nessa igreja. Pelo simples fato, você não está abrindo mão. Você está ali firme, eu quero mais, você bota para dentro e está aprendendo, e está trazendo iluminação, e você vai vivendo, você vai se posicionando, está entrando, está fazendo parte de você, a gente muda. Pastor, então essa mudança é para sempre. Claro que é para sempre. Você sabia de uma coisa? Quando Paulo fala que eu não pude falar para vocês como homens e mulheres espirituais, do qual ele falou que é a maturidade, olha só, nós vamos caminhando, e existe uma linha que a gente chega nela chamada maturidade. Mas não para aqui. Nós vamos continuar sempre crescendo. A maturidade, em outras palavras, escreve no teu caderno, ela não tem fim. Nós vamos continuamente crescendo. O que é bom? Porque quando a gente chega à maturidade, nós já estamos vivendo, escuta, um nível de posicionamento. Porque a gente tem verdades instaladas. Já é o contrário dessa situação aí. Eu tenho tantas verdades já instaladas que me ajudam em várias áreas da nossa vida. É só isso. É uma quantidade maior de sabedoria instalada pela verdade. Que você vem experimentando a verdade. Ela vai fazendo parte de você, você vai sendo transformado, é isso. Mas então, eu entro na maturidade, mas olha só, eu não vazo a maturidade, eu não fico ali. Não é um negócio, eu cheguei, último curso, nota 10, passei com louvor. Não, a gente continua. É muito bom justamente para não deixar o homem vaidoso, que ele é metido, rapaz. O homem é metido. Quando ele chega lá, você é faixa preta de karatê. Aliás, temos uma faixa preta que foi tricampeão mundial da nossa igreja, olha aí. Você quando cumprimentar fica meio de longe, assim, muito prazer. Tricampeão mundial de karatê, é brincadeira? Beleza. Não, a gente chega nessa faixa e nós vamos seguindo adiante, diga aleluia. Não tem fim, porque o conhecimento de Deus é inesgotável. E não pensem, passando daqui você vai para uma sala lá com o apóstolo Paulo, tu vais aprender, nós vamos continuar, eu também vou estar nessa sala. Muito bom. Então, veja que coisa interessante, a influência ainda é pequena, Paulo sabia disso, mas ele olhou para a igreja e disse, caramba, pelo tempo decorrido, pelas verdades que vocês vêm ouvindo, se tem um coração aberto, vocês já tinham que estar diferente. Depois eu vou pegar isso no final. Muito bem, então escreve aí, há muita pouca transformação operada pela palavra justamente no crente
que é criança na fé, que é o carnal, do qual Paulo falou. Há muita pouca experiência, muita pouca palavra vivida. Você entende? A palavra, ela não é um conceito, ela não é uma ideia, ela não é uma mensagem. Eu acabei de falar isso para vocês. Ela não é algo que eu leio, não é algo que eu decoro. Ela é algo que eu vivo, porque é a pessoa de Deus. E quando ela se instala no nosso espírito, a gente vive essa verdade. Ela se instala, não tem como eu ser diferente. Alguém está pegando? Legal. Então há muito pouca transformação ainda na criança espiritual, que é regida pela carne, é natural. É óbvio, você não pode esperar de um grupo de crianças, de 20, 30 crianças numa sala, esperar um comportamento maduro. Eu vou deixar essas crianças aí 3 horas, vou voltar, vou encontrar elas sentadas. Uma ensinando a outra. Na maior tranquilidade. Ainda terminam a sala, varrem a sala, limpa tudinho, né, Luana? Que maravilha, deixa 20 crianças numa sala. É só o tempo de fechar a porta. Agora transfere isso para a igreja do Senhor. Olha a importância de nós termos pessoas amadurecidas à frente para poder levar as pessoas à maturidade. Senão ninguém vai. Nós, desde pequenininhos, estamos sentados numa sala onde tem alguém maduro à frente, justamente para que a gente possa crescer e um dia chegar lá. Então agora vai esse detalhe aqui que eu quero só compartilhar isso com você, e a gente vai continuar, mas esse é um ponto importante. Veja, Paulo encontra uma igreja imatura, deveria ter crescido. E aqui há 2 pontos importantes. Ou a igreja não está recebendo o alimento correto, ou a igreja ela mesma está se desligando. Uma coisa é eu levar a palavra, nós ouvirmos a palavra, e eu fechar o meu coração para a palavra, ou eu não quero. Se o homem fizer isso, não tem jeito, porque Deus não pode trabalhar na vida de alguém ou de uma pessoa que não abre o seu coração. Não, pastor, mas Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quiser. Engano seu. Ele deu ao homem algo que Ele jamais tirará da tua vida e da minha. Livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio e você também de abrir meu coração e escolher a palavra. E ela faz esse processo de trabalhar, de lavar a minha vida. Eu entendo, nós ouvimos a palavra, ela nos confronta, porque ela vem com a liberdade e ela vem com a verdade, limpando as impurezas que pode ser que estejam instaladas em nós, na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar a respeito das pessoas, de qualquer situação, mas tem que ser lavado pela palavra. Tomamos banho todo dia, óbvio, para não feder. Passa aquele perfume, legambá. Banho tcheco. Dá uma disfarçada. Rapaz, eu nunca me esqueço, mas você sabe disso, né? O pessoal da Europa... Eles têm uma cultura, cara. Que a cultura é o seguinte, é poupar água, sei lá o quê, mas os cabras fedem, cara. Me lembro isso como era criança. Minha irmã, naquela época, estudava na Alemanha, ficou lá 5 anos estudando. Uma das férias dela, trouxe um amigo para visitar. Eu estudava em Teresópolis, na faculdade de medicina. Muito legal. E chego no final de semana para o meu quarto, quando vejo um sujeito instalado no meu quarto. Até aí, não tem problema. O problema é que o meu quarto fedia a gambá, meu irmão. Eu falei, tem algum bicho morto aqui? Eu falei, mamãe, procure e caça esse bicho morto aí, porque daqui eu não durmo, eu vou dormir na sala. O que aconteceu aqui dentro? Aí a minha mãe me chamou no canto, não, é o amigo da sua irmã que está aí. Eu falei, caraca, eu vou ter que ensinar esse cara a tomar banho. Eu vou levar ele para tomar muito banho do mar mesmo, irmão, para ver se tira. Não adianta, meu irmão. Pode botar o perfume que for, vai feder. Agora você vê, eu estou conversando algo que é simples contigo, mas quando a gente tem entendimento no coração, a gente se abre, eu entendo a necessidade que eu tenho e você também de ser lavado pela palavra. Diga aleluia nessa manhã. Não adianta, queridos.
Nós não vencemos essa batalha, eu e você, nos posicionando, Senhor, não dá, eu estou aqui bem, estou tranquilo, não, eu penso assim, penso assado. Não vamos andar, não vamos crescer e não vamos então ver os melhores resultados de Deus. Sinto ter que te dizer isso. É para todos nós. Veja a importância de termos um coração próprio. Você sabe, o que Deus mais contempla na vida do ser humano é encontrar um coração próprio. Lemos aqui recentemente, falando sobre Davi, o apóstolo Paulo cita algo sobre ele em Atos, anote aí no teu caderno, capítulo 13, no verso número 22, a segunda parte, dizendo assim para ele: encontrei Davi, disse Deus, homem segundo o meu, olha só, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora olhem para mim, como é que Davi ia fazer a vontade de Deus, ó, que é boa, perfeita e agradável. Como é que ele ia se posicionar com a palavra se ele não tivesse um coração próprio para reter e segurar a palavra? Perdão. É claro, o segredo é encontrar em mim um coração que responda, um coração aberto, que identifica e fala, não, esse é o caminho, eu estou vendo. E você abraça e eu também. Então nós faremos, nos posicionaremos. Com base na verdade, seremos transformados e mudados. É o que Deus está procurando em mim e em você, um coração. Ele não está preocupado se eu estou ouvindo bem, ouvindo mal, ou se... Esses detalhes não interessam. Deus sempre está buscando alguém com um coração próprio. É por isso que ele disse, nós não devemos julgar pela aparência as pessoas. A aparência não diz nada. Eu agora tive que cortar meu cabelo, estava tão bonito, grande, mas desde gosta de pequeno. Eu gosto do meu cabelo doido, mas... Qualquer coisa, gente. Não caia nessa cilada, o inferno empurra a gente para julgar as pessoas. É isso, você conhece o coração dela? Deus está fazendo uma obra muito maior que a gente possa imaginar. Em muitas pessoas que a gente, pelo lado de fora, pode estar atribuindo qualquer coisa. Mas Deus está vendo o coração dela. É isso aí que garante e faz toda a vitória. Deu para pegar nessa manhã? Olha só, não falte, vamos continuar falando sobre isso. Você está aprendendo. Nós vamos chegar lá direitinho. Fique de pé, vamos orar. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí, é simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente para esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida.
A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério, de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.